Vamos observar o que Joana nos diz a respeito dos processos de libertação da culpa. Há uma culpa saudável que deve acompanhar os atos humanos quando estes não correspondem aos padrões do equilíbrio e da ética. Esse sentimento, porém, deve ser encarado como um sentido de responsabilidade. Sem ela, perder-se-ia o controle da situação, permitindo que os indivíduos agissem irresponsavelmente. Todas as criaturas cometem erros. Todos nós cometemos erros. Alguns de natureza grave. No entanto, não tem por que desanimar na luta ou abandonar os compromissos de elevação moral. Todos nós cometemos erros e isso é fato. Não é uma coisa esporádica, não. O antídoto, porém, para a culpa é o perdão. Esse perdão, que poderá ser direcionado a si mesmo, a quem foi a vítima, a comunidade e a natureza. Perdoar a si próprio. Perdoar a outrem. Perdoar a natureza se nós molestamos a natureza de alguma forma. Esse é o antídoto da culpa. Mas alguns passos nós precisamos aprender para poder perdoar. Em primeiro lugar, nós precisamos tirar de primeiro nível, de primeiro foco, o acontecido. Derruba para o segundo plano. Tira do primeiro plano e sai para o segundo plano. Dar um tempo para a pessoa se auto-afirmar, se auto-ajustar. Perdoar a si próprio. Depois que você fez esse exercício consigo, você analisa e medita com relação ao seu semelhante. Não é? Desde que a paz e a culpa não podem conviver juntas, a paz e a culpa não podem conviver juntas, porque uma elimina a presença da outra, torna-se necessário o exercício da compreensão da própria fraqueza, para que possa a criatura libertar-se da dolorosa injunção. Nós somos seres humanos. É claro que nós não vamos ficar aqui fazendo a apologia de poder errar, de poder cometer erros. Não. Nós estamos simplesmente dizendo que errar é humano. Permanecer no erro é uma ignorância. Isso que nós precisamos entender. Não vamos permanecer no erro, mas errar é um fato que todos nós corremos o risco. Né? A coragem de pedir perdão, continua Joana de Ângeles, é a capacidade de perdoar. A coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são dois mecanismos terapêuticos. A coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar. Não adianta ter coragem, mas não perdoar, não ter capacidade de perdoar. São dois mecanismos terapêuticos, liberadores da culpa. Consciente do erro, torna-se exequível que se busque uma forma de reparação, e nenhuma é mais eficiente do que a de auxiliar aquele a quem se ofendeu ou prejudicou, ensejando-lhe a
recomposição do que foi danificado. Tratando-se de culpa que remanesce do inconsciente coletivo procedente da existência passada, a mudança de atitude em relação à vida e aos relacionamentos, ensejando-se trabalho de edificação, torna-se o mais produtivo recurso propiciador do equilíbrio e da libertação da carga conflitiva. Ignorando-se-lhe a procedência, não se lhe impede a presença em forma de angústia, de insegurança, de insatisfação, de ausência de merecimento a respeito de tudo de bom e de útil quanto sucede. Assim mesmo, o esforço em favor da solidariedade e da compaixão elabora mecanismos de diluição do processo afligente. Vejamos bem, é comum que o sentimento de vergonha se instale no período infantil, quando ainda não se tem ideia de responsabilidade, de deveres, mas se sabe o que é correto ou não praticar. Isso eu tenho notado classicamente. A criança faz coisas que não devem fazer, mas sabe que não deve fazer. Aí quando você cutuca e fala, vem lá o sentimento de vergonha. Porque é normal, a criança enrubesce, fica vermelhinha. Não devia ter feito aquilo, mas fez, não é? Não resistindo ao impulso agressivo ou à ação legítima, logo advém a vergonha pelo que foi feito, empurrando para fugas psicológicas automáticas, que irão repercutir na idade adulta, embora ignorando-se a razão e o porquê. A culpa, continua Joana de Ângeles, tem a ver com o que foi feito de errado. É claro, enquanto que o sentimento de vergonha denota a consciência da irresponsabilidade, o conhecimento da ação negativa que foi praticada. Há casos que a criança faz determinados hábitos, tem determinados hábitos e não tem vergonha. É complexo. Existem casos que a criança comete determinados erros e não tem vergonha e continua agindo. Isso que é pior. Equivale aqui o falar que a conversa com amor é o grande poder de cura que nós devemos fazer uso, não é? A gente, quando lida com a criança, a gente está lidando, volto a dizer, com uma argila moldável. E por ser uma argila moldável, nós precisamos ter amor para lidar e dar a forma adequada a essa matéria sublime que é a criança. Continua Joana, somente a decisão de permitir-se herança perturbadora que remanesce do período infantil, superando-a, torna-se possível a conquista do equilíbrio, da autossegurança e da paz. Saúde mental, e fecha ela no final, a saúde mental e comportamental impõe a liberação da culpa. A saúde mental e comportamental impõe a liberação da culpa, utilizando-se do contributo valioso do discernimento, que avalia a qualidade das ações e permite as reparações quando equivocadas e o prosseguimento delas quando acertadas.
isto é importante a gente entender, o contributo do discernimento. Nem sempre a pessoa tem essa facilidade. Isso vem lá da infância. Uma criança que não foi educada a discernir o que é certo do que é errado e leva para a fase adulta esse desvio de comportamento. Quando nós notamos e vemos um ser adulto, né, cometendo os deslizes, a gente tem convicção de que essa pessoa teve estes deslizes que ele apresenta lá na sua infância. Foram incorreções, foram mentiras que não foram educadas, mentiras que não foram cobradas e inseguranças que não foram explicadas. A pessoa cresce no meio deste cipoal de desvios e de perturbações. Voltamos para encerrar.